Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Manhã de 12 de agosto, sexta-feira, Evangelho de Mateus, no capítulo 19, do versículo 3 ao 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Pois bem, meu querido amigo, minha querida amiga, hoje encontramos novamente os fariseus tentando Jesus com uma pergunta a respeito do matrimônio. Divórcio. Ora, impossível, diz Jesus, porque se o homem casa-se com uma outra, comete adultério contra a primeira. E assim também a mulher. E é importante compreender a resposta de Jesus. Por causa da dureza de vossos corações, esta realidade ela entra. E Moisés, por causa da dureza de vossos corações, permitiu esta possibilidade. O que Jesus quer dizer com isso? Ora, é preciso pensar e entender que o amor que nos une, ele jamais deve deixar de existir. Obviamente que existem situações, e nós conhecemos claramente, não é? Em que existem situações difíceis de serem resolvidas a dois. E muitas vezes é necessário intervir. E a igreja, como mãe, é solícita também nesta questão, muito solícita. Como foi Jesus solícito para com todas as situações. Ele não quer o desamor em meio às famílias. Não, ele quer o amor reinando na plenitude. Jesus ainda coloca uma outra questão interessante, não é? Existem homens incapazes para o casamento. Assim o nasceram. Outros se fizeram assim. Outros ainda por causa do reino dos céus. Que bom entender e compreender que existem várias possibilidades para se vivenciar o amor e o amor na plenitude. Hoje rezemos por todos os casais que passam por dificuldades. Rezemos também por todos os casais que vivem bem, que são felizes, que dão testemunho. Rezemos pelos casais que encontraram outros caminhos para vivenciar a alegria, não a do divórcio. Uma separação legal, tranquila, de diálogo, de fraternidade, de entendimento. É preciso. Se não encontrarmos o caminho para a vivência da harmonia entre nós, o que seria de nós? Portanto, querido, querida. E ainda Jesus diz: outros que fizeram incapazes por causa do reino. Rezemos também pelos sacerdotes, pelas religiosas, por aqueles irmãos e irmãs que vivem a fidelidade na castidade. Não buscaram o matrimônio, mas procuram servir a Deus de uma outra forma. Que o amor reine em todos os lugares, de modo primeiro em nossas famílias. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.